Olá, pessoas, tudo bom? Mais uma aula de geografia, agora falando um pouquinho sobre teorias demográficas. Lembrando que essa aula é um adendo, né, a aula sobre demografia, né, população e aspectos básicos, né? Então, essa aula é importante para trazer alguns critérios que até auxiliam a essa aula específica, tá? Então, caso você não tenha visto a primeira aula, então vá lá, né, dá um pause aqui, veja essa primeira aula de demografia para depois você voltar e dar continuidade, tá bom? Caso tenha visto, né, vamos dando continuidade aí, né? Bom, gente, então as teorias demográficas são bem interessantes, partindo de um aspecto, numa situação onde a gente tem um crescimento muito significativo da população mundial, que isso vai coincidir, né, com o avanço do capitalismo contemporâneo, né, a partir da Revolução Industrial, a partir da urbanização. Então, esses aspectos são importantes, que vão ter um sentido mundial muito significativo e vai chamar a atenção de alguns autores, né? É claro que aqui a gente já vai falar dos mais importantes, né? Principalmente quando a gente fala do ensino básico. Então, começando a falar da teoria malthusiana, né, que vem de Thomas Malthus, né, Thomas Robert Malthus, um pastor anglicano, né, que viveu na Europa, no Reino Unido, e ele viveu no período de 1766 a 1834, né? Além de pastor, ele era matemático e economista. E ele trouxe informações interessantes, né, do crescimento populacional. Ele partiu de dois parâmetros, né, básicos: o crescimento da população e o crescimento da produção de alimentos. Através de alguns estudos, ele chegou na seguinte questão, que ambos cresciam bastante, só que eles cresciam em ritmos diferenciados. Para o Malthus, né, o crescimento da produção de alimentos ele era um crescimento linear, né, mas o crescimento, uma progressão, que ele vai falar de uma progressão aritmética, né, de uma soma, enquanto a população ela crescia numa progressão geométrica, né? Então, ou seja, a população crescia numa PG, num ritmo multiplicativo muito elevado, e a população e a produção de alimentos numa PA, na progressão aritmética. Então, quando a gente transforma isso em gráfico, o que a gente percebe, né, que está bem nessa ilustração, que a população ela nesse ritmo geográfico exponencial, ela vai crescendo muito, muito rápido e vai chegando num período que você vai ter uma crise, uma tensão, porque a produção de alimentos não vai ser suficiente para essa população que cresce. Então, na visão do Malthus, qual que seria a questão? Como é que se resolve isso? Então, você teria que estimular formas para que essa população não crescesse. Então, ele é totalmente contra, por exemplo, de campanhas alimentícias, né, que o governo, né, ou campanhas assistencialistas, tanto da igreja quanto dos estados. E ele também, né, se comentava bastante, né, do estímulo de guerras, né? A guerra acaba sendo um fator importante para diminuir a população, e também as doenças, né, elas acabam também tendo uma função muito importante. Então, na visão malthusiana clássica, uma visão também muito direta, né, ela tem essa proposta. Mas, para além da proposta, que isso é muito criticável, né, não vamos entrar nesse ponto, a questão essencial que a gente vai traçar é o seguinte, né, os resultados, as características principais são esses tópicos, né? Uma progressão aritmética na produção aí de alimentos e uma progressão geométrica na produção aí alimentícia, né? A produção, produção populacional, ou seja, aumento populacional, né? Bom, o que acontece? Depois de algumas décadas, né, essa teoria ficou muito famosa, teve um período que ela teve uma queda muito grande, porque o Malthus, ele não analisou com talvez devido cuidado, mesmo na época dele, o crescimento da indústria e como a indústria tinha um papel importante na produção de alimentos, né? Tanto se a gente analisar a indústria isoladamente, né, e esse ritmo de produção em massa, e como a gente analisa a indústria auxiliando
com a produtividade do próprio campo. Então, produzindo máquinas mais eficazes, colheitadeiras, sementadeiras, irrigadoras, produção de adubos, produção de outros mecanismos, né, que agilizam a produção. E a gente pensando nos nossos tempos atuais, a própria manipulação genética, que tem uma relação tanto da indústria quanto da ciência. Então, esses pontos são importantes e são essenciais que a gente leve em conta. Bom, mas depois de um tempo, essa teoria se renova e vem a chamada teoria neomalthusiana. Então, a teoria neomalthusiana, ela surge como pós-guerra, né? Então, ela vem bem depois da teoria malthusiana, a partir de 1950, e ela vem num contexto muito interessante, que é um contexto de processo de independência das colônias de ex-colônias africanas e da Ásia. Então, aqui a gente tem um mapinha para a gente cartografar esse processo, onde essas partes em rosa, né, em avermelhada, e em alaranjado também, né, tem esse período, na 1930, 1940, 1950, que foi uma década muito importante para a África, que aí surgiram diversos países independentes, né? E a Ásia também, né? Duas grandes potências aí que vão se formando, né? Por exemplo, a Índia, né? E o Paquistão, em 1947, e a China, em 1949, com a Revolução Chinesa. Então, a gente tem esse contexto, né? Claro que alguns países latino-americanos já estavam tendo sua independência no século XIX, e aí a gente tem essa tendência aí no século XX. Bom, então a gente tem esse contexto mundial. E tem uma relação que alguns autores começam a fazer que vai ser um pouquinho diferente em relação do Malthus. Não vai ser a relação como se fosse um diálogo entre a população e alimentos. Não, agora é entre a população e desenvolvimento, né? A questão é o seguinte, para esses novos autores, os não malthusianos, que o crescimento da população vai ser um indicativo para o processo de subdesenvolvimento dos países e pobreza, porque eles vão fazer uma correlação do seguinte: os países que estavam surgindo, tanto na África quanto na Ásia, quanto aqueles que já eram independentes, quanto o Brasil, são países que são pobres, subdesenvolvidos e têm uma economia muito ruim, certo? Ok. Só que, ao mesmo tempo, são países que têm uma população muito grande. Então, a correlação é essa. População alta, menos desenvolvimento. Essa é a correlação. Então, qual que é a ideia? Né? Que, segundo essa teoria, aumenta a pobreza nos países pobres ocorre devido à grande população. Pois, ao investir em estruturas básicas como saúde, educação, creches, né, para as crianças pequenas, né, vacinas, deixa de se investir na economia estrutural, digamos assim, né? Estradas, portos, né? Ou até a educação técnica, universitária, investimento em pesquisa, né? É claro que essas teorias elas receberam uma grande quantidade de críticas. E eu quero aprofundar com vocês daqui a pouquinho essas críticas, né? Mas um ponto importante a gente levar em questão. Quando um governo, quando o Estado investe em escola, em creche, de uma certa maneira também está auxiliando a economia, está gerando empregos, está fazendo a economia circular e girar. Mesmo investindo em saúde, investindo em medicina, mesmo medicina básica para infantil é essencial, né? Você tem um país que nem a Alemanha, que é uma grande potência na área de saúde, né? Na indústria farmacêutica, então é também um fator econômico importante. Mas aqui, o ponto de vista desses autores é mais na questão da estrutura econômica, da circulação, do comércio, criação de portos, de estradas, né? Investimento industrial. Né? Então, isso faz com que tenha um enorme gasto, às vezes um endividamento muito forte por parte dos países, e segundo essa visão, né, isso seria um grande problema e geraria o desenvolvimento e a pobreza. Né? Claro que tem outros problemas, essas teorias não levam em conta, mas a gente já vai voltar nesses pontos, né, daqui a pouquinho. Bom, independente se essa teoria tem buracos e tem problemas, até hoje ela teve enormes influências, né? Eu queria dizer para vocês alguns exemplos, alguns casos que teve aí uma grande influência de teorias neomalthusianas, que é, por exemplo, nos anos 80, a lei do filho único,
na China, né? Esse é um cartaz que mostra, propaga essa ideia do filho único, que a China estava num processo de crescimento muito forte desde os anos 50, com o fim da Guerra Civil, com o processo de reunificação do país, né? Aderindo ao comunismo, né, nesse processo, estatizando terras e fábricas, né? A condição de vida para a população melhorou, a taxa de natalidade ela continuou aumentando e também a expectativa de vida aumentou. Qual foi o resultado disso? A população cresceu bastante nesse período. Então, segundo o governo, né, a questão natalista era uma questão muito séria, muito importante. Então, se instituiu uma lei muito dura, muito séria, que é essa teoria, essa lei da lei do filho único, né? Ela teve vários problemas, essa lei, né? Uma delas gerou um caos social, um infanticídio, né? Muito grande de famílias que não podiam custear um segundo filho, já que esse segundo filho ele não poderia ter acesso a programas como um cidadão comum, como o primeiro filho. Principalmente no campo, né? Que se dava preferência por um tipo de trabalho, né, social e também os pais pensando no processo quando tiverem mais idosos, né, o tipo de filho que vai cuidar deles, se dava preferência a filhos homens. Então, muitas meninas, né, o feminicídio, né, o infanticídio foi uma constante, né? Não se tem dados até hoje a quantidade de crianças que foram abandonadas ou assassinadas por conta disso, mas é um caso bastante complicado. Lá dele foi um grande tabu até nos dias de hoje, né? Não só em relação à China, mas a denúncia em relação a muitos países do mundo foi muito baixa, né? Que muitos países acabaram sendo coniventes com isso, né? Mas claro que tem outros modos, né, mais, digamos assim, não tão impositivos, que também tem uma influência neomalthusiana. Por exemplo, planejamento familiar com assistentes sociais orientando famílias pobres, muitas vezes, a se cuidar, né, o preservativo, as camisinhas, né, é, o anticoncepcional, que acaba também sendo um mecanismo para impedir a gravidez, muitas vezes, né? E também essas questões foram bastante estimuladas, são estimuladas no mundo inteiro, inclusive no Brasil, né? Então, o SUS aqui no Brasil, ele disponibiliza em terminais de ônibus, no metrô, em espaços públicos, postos de saúde, camisinha gratuita. Então, aí são algumas questões importantes a gente levar em conta que tem essa relação do neomalthusianismo. Então, tem duas formas, né? Claro que a lei do filho único deixou de existir, né? Nos últimos anos, ou a forma, digamos assim, menos coercitiva, tá bom? Bom, e nós temos também o ecomalthusianismo, né? Então, é um malthusianismo relacionado à questão ambiental, né? Então, é muito estimulado por algumas pessoas do setor ambiental, não são todas, é claro, que tem uma relação muito grande, que aumenta a população mundial, tem uma relação bastante forte com a degradação da natureza, né? Então, uma relação relativamente simples. Mais gente, mais destruição, por causa de mais recursos e etc. Mas nós também temos que levar em conta que essa teoria ela tem alguns buracos, né? Ela tem algumas insuficiências. Até porque ela não leva em conta que o grau, a qualidade do consumo ele é muito diferente. Se você comparar, por exemplo, o norte-americano, o estadunidense da classe média e um nigeriano, um brasileiro, um boliviano, o grau de consumo e de utilização de recursos naturais é muito diferente. Então, não dá para você pensar que a quantidade em si leva a uma maior degradação, mas sim a qualidade desse consumo com uma relação, é claro, à lógica capitalista, à lógica consumista, que a gente vive no nosso cotidiano, certo? Então, é esse ponto, né? Então, o ecomalthusianismo também ele tem força em alguns setores, né? Não tanto quanto o neomalthusianismo, mas ele está presente aí até os dias de hoje, né? Então, a influência do Malthus hoje, ela é verificada, ela é bastante importante. Bom, mas qual seria a contraposição, principalmente contra as teorias neomalthusianas? É a chamada teoria reformista ou marxista.
Primeiro um adendo, tá? Por mais que no ensino médio, em cursinhos, a gente chama de teoria reformista, a teoria marxiana ela é muito mais revolucionária do que reformista. Mas como já virou uma tendência, a gente preferiu, né, continuar com esse termo, esse nome, até porque nos manuais, nos livros didáticos, né, está dessa forma. A teoria marxiana, né, a teoria marxista, ela parte do pressuposto do seguinte, né, você tem a questão do capitalismo, que ele é um grande problema, partindo do princípio da questão da pobreza e do subdesenvolvimento. Então, não seria aqui uma questão meramente de aumento populacional que destruiria o ambiente ou geraria o problema de pobreza e miséria. Não, muito pelo contrário, né? A questão aqui é o próprio desenvolvimento capitalista, até porque, segundo dados de especialistas, principalmente de estudos contra a fome, a produção em nível mundial hoje já sustentaria uma distribuição em nível mundial. Então, é parte de um pressuposto, né, que o problema não está assim a população em si, mas a concentração dessa produção, né? Então, o problema com a própria condição do capitalismo. Até porque a gente consegue perceber que os países que são pobres hoje, eles foram ex-colônias no passado, né? Tiveram estruturas coloniais de países europeus, como a Bélgica, a Holanda, a Alemanha, e a própria França e Inglaterra, né? Uma estrutura de exploração bastante forte, né, através desses países, né? E nesse processo, a gente consegue perceber que isso gerou também o subdesenvolvimento. Então, isso é uma primeira coisa. Uma segunda coisa é que o próprio processo de urbanização e do investimento social com o combate à miséria e pobreza, ela tem uma tendência para diminuir a população e a natalidade, né? E relacionando também no aspecto geográfico da urbanização, que o mundo hoje, né, ele é predominantemente urbano. Desde 2001, uma grande maioria da população ela vive em ambientes urbanos, né? Então a gente tinha, por exemplo, lá em meados de 2009, 2008, 40% da população chinesa, 40, 45, era rural. Hoje 60% é urbana. Né? Quais que são as questões em relação a isso? Que a estrutura social ela muda bastante. Então, aquela pessoa que vive no campo, né? Então tem uma estrutura do seguinte: as pessoas trabalham na roça, então depende mais de mão de obra para fazer as atividades do campo. Já na cidade isso muda, né? Então você vai trabalhar fora da residência, né? Geralmente o homem e a mulher trabalham, né? Quando há o casal numa mesma residência, no mesmo núcleo familiar. E em muitos casamentos, principalmente na cidade, com a própria condição de vida e as próprias aspirações que as pessoas têm, vai se postergando cada vez mais as relações dos casamentos, né? E a geração de filhos, né? Nesse aspecto. Então, a tendência hoje é ter 1, 2, 3 filhos, quando há a vontade desses casais terem filhos. Então, a urbanização está ligado umbilicalmente, diretamente pela queda da natalidade. É claro que ela demora, também tem aspectos culturais, mas ela vai caindo. Então, ou seja, a teoria reformista, a chamada teoria reformista, os críticos marxistas e outros críticos que têm uma relação com essas ideias, eles vão partir de uma questão que é o seguinte: não é a grande população que gera miséria, mas sim ao contrário, a grande miséria que gera aumento populacional. A partir do momento que você tem um investimento social, que você tem um gasto em relação à melhoria das pessoas, a tendência é a queda da taxa de natalidade, né? Claro, uma série de relações, né? Padrões sociais, culturais, econômicos, né? Então, é uma grande crítica que se dá a esses movimentos. Então, a crítica é forte, a crítica é muito boa, né? E a gente verifica isso com alguns países. O próprio Brasil é um grande laboratório, é o país que mais cresceu, né, ao longo do século XX, mais se urbanizou e está tendo uma queda muito rápida de natalidade sem ser um país desenvolvido. Isso é um grande problema, porque quando você tem uma população adulta significativa, é a população que tem uma tendência de gerar um desenvolvimento de um país. Quando a população envelhece muito rápido, você perde aquela janela
desenvolvimento que é bastante importante. Então, o Brasil ele acaba sendo um grande exemplo para isso, né? Há uma pequena melhoria da população, comparado ao que tinha antes, é claro, né? A população ainda é muito pobre no Brasil, a renda é muito baixa, mas a gente vê uma queda brutal da natalidade. Então, a teoria neomalthusiana, ela não está relacionada com esses aspectos. Só que não quer dizer que, apesar de ter problemas teóricos, ela não seja relevante. Muito pelo contrário, como a gente viu pelos exemplos aí colocados tanto por países de forma mais coercitiva e de forma, digamos, menos coercitiva no mundo, tá bom? Bom, pessoas, por hoje é só, né? Esse assunto ele é bastante importante, né? E tem uma relação aí com outros fatores, principalmente demografia básica, urbanização e indústria, né? E também agricultura, né? Pessoal, ficou por aqui. Tchau, tchau para vocês. Tudo de bom e tenham uma boa vida. Até mais.